Está começando Notícias do Dia. Fishing News. O seu jornal diário na palma da sua mão. Fishing News. Datas comemorativas. Dia do Cerealista. Dia Nacional do Selo. Dia Nacional dos Portadores de Vitiligo. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 22 graus, máxima de 29 graus, Maceió, Alagoas. Valor do dólar comercial, em alta, R$ 5,65. Valor do euro, em alta, R$ 6,11. Índice Bovespa, em alta, 1,2%, 127.456 pontos. Valor do Bitcoin, em baixa, 1,1%, valendo R$ 369.283,16. IPCA, em alta, 0,21%, junho de 2024. Taxa Selic, em alta, 10,5%, 19 de junho de 2024. Valor do ouro, R$ 453,21. Notícias nacionais. Senadores da oposição querem convocar Celso Amorim e Mauro Vieira para explicações sobre a Venezuela. Ciro Nogueira e Tereza Cristina querem que os dirigentes brasileiros esclareçam a posição do Brasil após as suspeitas de fraude sobre a vitória de Nicolás Maduro nas eleições. Governo brasileiro condena a morte de líder do Hamas na capital do Irã. Segundo o comunicado publicado pelo Itamaraty, a ação violou soberania iraniana e dificulta as chances de solução política para o conflito em Gaza. Grupo terrorista acusa Israel, mas a autoria ainda é investigada. Ministério da Saúde tem congelado os 4,4 bilhões de reais do orçamento. Medida visa cumprir regras do arcabouço fiscal e preservar meta de déficit zero. Depois da saúde, o Ministério das Cidades teve 2,1 bilhões de reais congelados, transportes e educação. Governo publica decreto que reforça a política contra tráfico de pessoas. Documento reforça diretrizes da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e prevê ações de sensibilização da população e criação de redes de atendimento às vítimas, entre outras medidas. Governo publica regras para jogos de aposta online. Normas entram em vigor em janeiro de 2025. O apostador deverá saber quanto vai ganhar caso seja premiado e as possibilidades de ganho. Servidores da Agência Brasileira de Inteligência manifestam indignação com o novo corregedor e pedem nome da Controladoria Geral da União. José Fernando Moraes Chui não integra o quadro de pessoal da BIM e é delegado da Polícia Federal. Funcionários da Fiocruz param por reajuste de salário nesta quinta-feira. Categoria exige recomposição salarial de 20% ainda este ano, 20% em 2025 e 20% em 2026, e mudanças no plano de cargos. Provas do concurso unificado respeitarão o horário oficial de Brasília. Quem mora em estados que têm outros fusos deve ficar atento ao relógio. Dívida de Minas Gerais. A Advocacia Geral da União pede para a STF rejeitar novo adiamento para pagamento. Governo mineiro quer prorrogar prazo até 28 de agosto. Polícia Federal incinera 3,8 toneladas de drogas na Bahia. Entorpecentes foram apreendidos em ações distintas em Salvador e na região metropolitana. Hepatite B terá notificação compulsória para gestantes. Gestantes devem fazer a investigação para hepatite B a partir do primeiro trimestre ou no início do pré-natal. Exame pode ser feito por meio laboratorial ou testes rápidos. Governo do Acre disponibiliza caminhões-pipa e constrói barragens para diminuir efeitos da seca. Crise hídrica de 2024 no Acre tem causado graves consequências tanto para a população quanto para o meio ambiente. Vendas de diesel no Brasil batem recorde no primeiro semestre, diz a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Vendas de gasolina C, por sua vez, caíram 8,6% em junho ante o mesmo mês de 2023, para 3,51 bilhões de litros. Petrobras arremata 12 milhões de barris de petróleo do Campo de Mero, do primeiro lote de leilão da Pré-Sal Petróleo. Oferta vencedora da Petrobras foi de Brent datado menos $1,85 por barril. Em decisão unânime, Banco Central confirma expectativas e mantém Selic em 10,5% ao ano. Foi o segundo encontro seguido do Copom com juros inalterados. Ciência e tecnologia. Pesquisa revela mistérios do laboratório de alquimia de cientista do século XVI. Tycho Brahe foi um alquimista e astrônomo bem quisto pelo rei Frederico II da Dinamarca e Noruega. Análise de DNA ajuda a explicar fim dos neandertais. Estudo indica que os humanos modernos e os neandertais conviveram e procriaram entre si bem mais do que se sabia anteriormente. Atividade solar intensa pode fazer a aurora boreal aparecer mais ao sul. Auroras poderão ser vistas nos estados norte-americanos de Illinois e Oregon, em partes da Austrália e na Escócia. Esportes.
Uruguai divulga projeto do novo centenário para a Copa do Mundo 2030. Estádio, construído para o Mundial de 1930, terá ampla cobertura e capacidade para 63 mil pessoas. Santos anuncia a contratação do atacante equatoriano Billy Arce. Jogador chega ao Peixe com contrato válido até dezembro de 2025. Futebol feminino perde para a Espanha, mas avança às oitavas. Adversárias da próxima etapa ainda não estão definidas. Evandro e Arthur vencem mais uma e avançam às oitavas no vôlei de praia, com 2 vitórias. Dupla brasileira decidirá a liderança com a República Checa no próximo jogo. Judô, Rafael Macedo vence 3 lutas, mas deixa escapar o bronze em Paris. A poucos segundos do fim do embate contra o francês Naya Pambou, brasileiro foi desclassificado, ao levar a terceira punição, por infringir regra da modalidade. Bia Ferreira vai às semis e garante segunda medalha. Peso leve se torna boxeadora recordista de pódios olímpicos com bronze assegurado e terá o Boys de Tóquio 2020 pela frente por vaga na final. Tênis de mesa. Calderano bate francês Lebrun e vai às quartas em Paris. Próximo jogo do brasileiro será contra o sul-coreano Jang nesta quinta-feira. Igor Coelho perde a segunda no badminton e dá adeus à competição. Brasileiro é derrotado pelo sul-coreano HJ.Jeon e cai na primeira fase do torneio olímpico. Ana Sátila termina em quinto e fica fora do pódio na canoagem C1 em Paris 2024. A atleta brasileira terminou a disputa registrando tempo de 112,70. Gustavo Bala Louca fica em sexto na final do ciclismo BMX Freestyle. Essa foi a primeira final de um brasileiro nessa modalidade em Olimpíadas. Ele comemorou seu desempenho e reiterou o orgulho de representar o país. Em busca do ouro inédito, Djoko bate alemão e vai às quartas em Paris. Tenista sérvio derrotou o Koepfer por 7-5 e 6-3. Próximo duelo será contra grego Tsitsipas nesta quinta-feira. Kate Ledeck sobra na piscina e é bicampeã olímpica nos 1.500 metros. Nadadora dos Estados Unidos conquistou o 8º ouro olímpico da carreira. Brasileira Beatriz Gisotti termina em sétimo. Triatlo é realizado em Paris. Após queda da poluição do Rio Sena, Miguel Hidalgo terminou em 10º lugar, entre 55 competidores. Foi a melhor colocação de um brasileiro na história no triatlo olímpico. O ouro ficou com o britânico Alex Yea. A atleta da Guatemala conquista o primeiro ouro da história do país em Olimpíadas. Adriana Juan Oliva subiu no lugar mais alto do pódio. Ela conquistou o ouro na fossa olímpica no tiro esportivo. Notícias internacionais. Dezenas de policiais britânicos ficam feridos após morte de 3 meninas. Polícia acredita que manifestantes estão ligados a um grupo de direita anti-islã. Autoridades desmentiram boato de que suspeito de 17 anos é muçulmano. Diretor-geral da Organização Mundial da Saúde confirma a detecção de pólio na faixa de Gaza. A organização informou que prepara envio de cerca de 1 milhão de doses da vacina contra a doença para a região. Líder do grupo terrorista Hamas, Ismail Haniyeh, morre em Teherã. Movimento acusa Israel. Primeiro anúncio do assassinato partiu dos guardas da Revolução Iraniana, que informou que o dirigente do Hamas e um guarda-costas morreram em um ataque à residência de Ismail Haniyeh em Teherã. Líder supremo do Irã ordena ataque direto contra Israel, diz New York Times. Ofensiva seria retaliação à morte do líder político do Hamas. Israel não assumiu a autoria do assassinato. União Europeia diz que não vai reconhecer resultado da Venezuela até contagem total de votos. Chefe de política externa do bloco afirmou que quer ver registros da votação que terminou com a suposta reeleição de Nicolás Maduro. Sandro Carter, pleito da Venezuela não é considerado democrático. A autoridade eleitoral não ter anunciado os resultados discriminados por mesa eleitoral constitui uma grave violação dos princípios eleitorais, diz a instituição ligada ao ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter. Estados Unidos dizem que paciência sobre divulgação de dados na Venezuela está se esgotando. John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, pressionou o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela a tornar públicos os resultados das eleições de domingo, das quais Nicolás Maduro foi declarado vencedor. Venezuela rompe relações diplomáticas com o Peru. Após anúncio da vitória de Nicolás Maduro nas eleições venezuelanas, o governo peruano lamentou o sofrimento do irmão povo venezuelano. Protestos na Venezuela. Mais de 1.000 pessoas foram presas, segundo o procurador-geral. Tarek William Saab disse que 77 agentes da lei ficaram feridos em confrontos com manifestantes e que um sargento da Guarda Nacional morreu. Oposição a Maduro divulga site com contagem paralela das eleições. Portal divulgado pela líder oposicionista Maria Corina Machado aponta a vitória de Edmundo Gonzalez com 67% dos votos. Devido ao horário de fechamento da edição do vídeo, pode haver alguma diferença de conteúdo entre as versões do YouTube e WhatsApp e Telegram. Eventos históricos do dia. Em 1498, Cristóvão Colombo se torna o primeiro europeu a visitar o que é hoje a Venezuela. Em 1911, Harriet Quimby faz seu teste de piloto e se torna a primeira mulher dos Estados Unidos a ganhar um certificado de aviador do Aero Clube da América. Em 1912, a estrada de ferro Madeira-Mamoré é inaugurada no atual estado de Rondônia.
Em 1936, as Olimpíadas foram abertas em Berlim com uma cerimônia presidida por Adolf Hitler. Em 1957, os Estados Unidos e o Canadá formam o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte. Em 1971, o Concerto para Bangladesh, organizado pelo ex-Beatle George Harrison, é realizado no Madison Square Garden, em Nova York. Em 1993, o Cruzeiro Real é adotado como nova moeda brasileira, substituindo o Cruzeiro, por excesso de zeros. As notas são aproveitadas carimbadas com o novo nome. Em 2004, um incêndio num supermercado em Assunção, no Paraguai, mata ao menos 464 pessoas e fere outras 409. Em 2007, a ponte 35 watts do rio Mississippi em Minneapolis, Minnesota, desmorona durante a hora do rush da noite, matando 13 pessoas e ferindo 145. Em 2017, a China inaugura a base de apoio do Exército de Libertação Popular da China em Djibouti, na África, sua primeira base militar em território estrangeiro. Autor: Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.